Fala galera da Connection, a gente está começando mais um depoimento aqui com os alunos da Connection Austrália. Hoje a gente vai conversar com o Rafael, um grande amigo nosso. Opa, obrigado pelo convite, cara. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer Maravilha, é nosso. prazer é nosso ter você aqui, cara. Prazer é nosso. A gente vai contar a sua história hoje aqui para os alunos da Connection Austrália. Conta Sim. pra gente como que você chegou aqui na Austrália, qual era seu plano quando você chegou aqui e como que você chegou até a Connection também. Vamos lá, né? Vamos começar do começo, né? Por partes. Vamos por partes aí. Bom, cheguei aqui no ano de 2016, certo? No segundo semestre de 2016, tá? A princípio, como a grande maioria das pessoas que chegam até aqui, né? Eu vim no famoso visto de estudante, tá? Inicialmente eu tinha um visto ali de 6 meses, né? Eram 5 meses de curso e 1 mês de visto de estudante. E 1 mês de férias, desculpa. Então eu vim com minha esposa, vim com minha filha mais velha, né? Até então a minha única filha naquela época, né? E eu cheguei com a intenção, né? Eu digo muito que eu tinha um recurso no Brasil que eu queria investir e eu decidi montar meio que na minha cabeça um business plan para eu migrar aqui para a Austrália, né? Era um plano antigo, tanto meu quanto da minha esposa, né? A gente compartilhava desse desejo e a gente chegou no ponto no Brasil que ficamos, vamos investir aqui ou vamos para a Austrália, né? Então a gente decidiu começar esse business plan que era migrar aqui para a Austrália, né? Então a gente chegou aqui em 2016 e eu fui fazer, né, o famoso inglês aí que todo mundo faz, né? Essa aí foi a chegada. Saí de Natal, na minha terra, lá no Rio Grande do Norte, vindo para cá. A gente, 5 malas, era basicamente tudo que a gente tinha quando chegou aqui. Quantos anos sua filha tinha naquela época? Ela estava perto dos 3 anos, né? Estava perto dos 3 anos, estava bem... Sim, na época até falava português já, né? Mas chegou, conseguiu se adaptar bem, foi... Obviamente, o primeiro ano, acho que de todo mundo que vem para cá ou para qualquer lugar do mundo, acho que é o ano mais difícil. Adaptação. Porque você se adapta, né? Você tem aqueles medos também, né? Pô, você tá chegando num lugar que você não conhece, o idioma é diferente e tal, né? Mas viemos dispostos a colocar esse nosso business plan adiante, né? Então, esse basicamente assim foi a nossa chegada aqui, né? Tivemos as mesmas angústias que todo mundo tem, tivemos aquele sofrimento de estar longe de casa, mas a gente vem bem focado em cumprir essa parte do nosso plano. Que era imigrar para a Austrália. Que inicialmente era imigrar, mas a gente meio que foi fazendo aos poucos para a gente ver como é que era o ambiente aqui. Se adaptar aqui primeiramente, se adaptar depois aqui, projetar algo para depois mais permanente. Exatamente. Então a gente foi galgando algumas etapas que eu tinha planejado antes de sair, né? Obviamente você chega aqui e vê coisas novas, né? Porque em termos de estudo, por exemplo, né? Eu sempre quis vir primeiro para um curso de inglês, né? Eu me sentia, digamos assim, confiante no meu inglês, mas confiança não é sinônimo que eu sabia, né? São duas coisas totalmente distintas. Mas eu precisava ter um embasamento, porque eu nunca fiz um curso, digamos assim, curso correto lá no Brasil, que você vai, estuda desde que você é menino e tal. E então eu senti essa necessidade, né? Então eu cheguei aqui e depois que eu passei dessa primeira fase é quando você começa a ver o leque de opções, de cursos que você tem à sua disposição. E eu digo que é a parte mais difícil, né? Porque você tem que escolher... Muita opção. Você tem muita opção para você escolher e você tem seu plano e você tem uma bala no revólver, né? Como é que você vai fazer essa bala assim? Ela não pode errar o alvo, né? Eu acho que aí é quando você começa a sentir um pouco da dificuldade, né? A tomada de decisão é um processo que realmente é bem difícil. Conta para nós só um pouquinho do seu background lá no Brasil, né? Seu background educacional e também profissional. Certo. Só para as pessoas entenderem de onde é que você vem um pouquinho, né? E por que das suas escolhas depois no seu MBA. Certo. Então vamos lá. Quando eu saí do Brasil, eu tinha 16 anos de experiência
sempre trabalhando em empresas de engenharia, tá? Eu gostei do fato que você mencionou 16 anos de experiência, mas você não falou a idade, mas tudo bem. Não, faça as contas aí, pô. Faça as Se contas vira. aí. Faça as contas aí. Vá somando aí o tempo de achar, você vai ver. Mas eu comecei a trabalhar cedo. Eu fiz Escola Técnica Federal no Brasil e eu me formei, não vou dizer o ano, né? Que se eu disser o ano eu vou me entregar. Mas quando eu me formei no ano seguinte, né? Eu me formei em 99 e no ano de 2000 eu comecei a trabalhar numa empresa de engenharia, né? Eu fiz um curso de informática na época e essa informática eu tinha uma habilitação, né? Em automação industrial. Então essa habilitação de automação industrial meio que me credenciou para trabalhar com empresas de engenharia. Trabalhei por basicamente 10 a 11 anos sendo técnico, né, nessa área e, né, em empresas de engenharia, até que eu fiz um curso de gestão da tecnologia da informação. Isso já depois, isso foi lá para 2011 mais ou menos. Então, o meu background eu uno os conhecimentos de TI com a área da engenharia, que foi onde eu sempre trabalhei, né? Então, esse foi o status quando eu cheguei aqui, né? Esse era o background. E Rafa, você chegou aqui, a sua menina, hoje mais velha, tinha praticamente 3 anos. Quase 3 anos, Você chegou antes dela ser obrigada a ir para a escola, então isso ajudou também, porque o seu investimento inicial não precisou ser tão alto. Exato. Isso aí, eu não lembro se eu tinha chegado a esse nível de cálculo, sabe? Mas foi uma vantagem, porque é o seguinte, quando a gente chegou, né, a criança aqui, né, você precisa, pelo menos aqui no estado de Queensland, a partir dos 5 anos, você tem que colocar seu filho na escola. Há algumas exceções, né, em ocasiões você pode até pular isso do PrEP, que eles chamam, para o ano 1. Isso. Tá? Tem alguns casos, eu não sei exatamente quais são, mas a gente gostaria de começar ela a partir do PrEP, né? Só que quando ela chegou, ela ainda era em idade de kindergarten. Não de kindergarten, de child care, tá? Então a gente, depois da gente conseguir se estabelecer, a gente conseguiu colocar ela 2 vezes na semana no child care, certo? Isso rolou pelo primeiro ano dela, digamos assim, no ano 2017, digamos assim. No ano de 2018, ela tinha idade de ir para o kindergarten. Então, o kindergarten já é algo, digamos assim, mais em conta, né? Mas qual era o problema o que foi difícil? Não o problema, o que foi o desafio nessa idade? Quando a gente chegou, né, e eu acho que algo que todas as famílias têm esse desafio a gente precisa trabalhar para se manter, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ter uma pessoa que cuida da criança, né? Então, se eu trabalho o dia todo, minha esposa trabalha o dia todo, como é que a gente cuida dela, né? Então, o encaixe de agenda no início é algo que geralmente gera algum tipo de conflito, porque você, meu Deus, eu arrumei um cleaner, mas esse cleaner é na mesma hora que você está lá no restaurante, ou vice-versa, né? Então, isso no início, a gente demorou, acho que eu diria, uns 4 a 5 meses para a gente meio que conseguir alinhar a agenda. Gera bastante desgaste, né? Porque você vê que você precisa daquela grana, você precisa pagar seu aluguel, né? Mas não tem vida ganha, né? Eu acho que no começo, né? Você chega aqui primeiramente, você quer arranjar um trabalho, né? Então, no caso com família, né? Fica um pouquinho mais difícil porque essa questão tem uma criança que precisa da atenção de um pai, de uma mãe. Exato. Então, esses primeiros meses é onde você está desesperado, querendo conseguir aquela primeira experiência profissional, querendo fazer um pouquinho de dinheiro para não trazer mais do Brasil, porque esse momento, né, essa conversão do real para o dólar dói um pouco, machuca, né? Então, os primeiros meses para todo mundo, não só para quem é solteiro, casal, família, né, vai ser sempre os mais difíceis, né?
depois de 5, 6 meses, você começa a criar uma rotina e aí as coisas começam a se encaixar melhor, né? E você tem uma estabilidade financeira melhor também, então você consegue talvez pegar uma ajuda externa para poder ajudar com a sua filha, né? Então acho que foi isso que aconteceu com vocês também. Eu acho que foi pelo 5º mês ou 4º, a gente conseguiu colocá-la 2 vezes por semana no child care, né? Para quem não sabe, o child care é um pouco salgado, o preço, né? É na casa das centenas de dólares, né? O child care é uma creche, né? O child care é a creche, né? Eu não sei como é que tá hoje, mas acho que na época, em média, ele girava em torno de $100 o dia, né? Então, você tirar do seu ganho $200, no nosso caso, que foi $200 por semana, não era fácil, mas a gente meio que conseguiu casar a agenda, porque aí minha esposa disse, não, eu vou trabalhar, né? Quem trabalhou de cleaner, ou quem trabalha sabe disso, que você meio que consegue organizar um pouquinho ali do seu horário, né? Para você priorizar uns dias na semana, e foi assim que a gente fez. A gente decidiu colocar ela nos 2 dias que a minha esposa tinha, digamos, mais shifts, né? Eu comecei descarregando container, então eu começava às 6 da manhã, né? Meio que e cumpria lá com as horas lá de container. Então no início a gente teve esse, digamos, desafio, né? E esse início no meu business plan, né? Era a fase de prospecção, né? Então, eu vim um pouco preparado para eu poder pagar as minhas escolas, a escola, que o inglês ou o que fosse, mas eu precisava do trabalho para se manter, né? Sim. E ao mesmo tempo, essa parte do business plan é o que eu chamava de prospecção, né? Então, eu vim saber se a gente se adaptaria bem, se o clima era favorável, tanto o clima, né, o tempo, se era frio, quente, tudo. Se o ambiente profissional, né, eu decidi estudar um pouco o mercado, né, e assim, acho que a gente vinha comentando um pouco antes, mas desde que passou o meu jet lag, eu comecei a estudar a minha área aqui, e eu comecei a aplicar trabalhos aqui, né. Como eu falei, eu tinha confiança no meu inglês, não que ele era perfeito, né? Mas eu tinha quebrado aquela barreira, né? Que eu acho que muita gente, quando está aprendendo, tem, eu acho que isso é normal também. Você não se sente confiante de desenvolver um diálogo e tal, né? A gente se cobra um pouco disso. Então, digamos que eu tinha ultrapassado isso porque eu tinha tido alguma experiência nos meus 16 anos lá, eu tinha passado por algo. Então, eu fui um pouco menos tenso nesse aspecto, né? Eu acho que os estudantes eles se autocriticam demais com relação ao idioma, né? Então, às vezes eu sempre falo, deixa que as outras pessoas, né, falem se você tem alguma dificuldade, entendeu? Não se jogue para baixo, entendeu? Se valorize, saiba se valorizar, aplica para os trabalhos. Se não der na primeira entrevista, alguma coisa você vai adquirir de bom daquela entrevista, alguma palavra nova você vai absorver. Então, para a próxima experiência, para a próxima entrevista, você já vai estar melhor, né? Então, foi o que aconteceu com você. Você tinha confiança e você aplicava para as oportunidades de trabalho. O meu processo para eu conseguir trabalho foi assim, né? Eu cheguei. Passou ali uma semana ou 2, eu comecei, né, como eu falei, eu comecei a estudar o mercado. E ao mesmo tempo eu comecei a aplicar, certo? Então, à medida que você vai aplicando, você começa a receber algumas ligações. Então, às vezes você recebe a ligação, aí né, você não entende nem de onde é, nem quem te ligou, né? Essa aí é a primeira coisa que acontece. Se a pessoa fala o nome dela, você, tá pronto, você quer, não. Fala o nome da empresa, vixe, menos ainda. Mas você sente aquele choque ali, né? Aí você tem que meio que gagueja ali naquela hora. Mas assim, quando eu comecei a receber as primeiras ligações, foi meio que o termômetro do meu currículo. Eu falei, então eu acho que o que eu estou aplicando tá bom. Eu estou começando a receber feedback. Então essa era a métrica que eu queria naquela hora, né? E assim, eu fui chamado para uma entrevista, 2 meses aqui da Austrália, fui assim, festejando, né? Saí de lá bastante confiante, depois nunca mais me ligaram, né? Mas enfim, são ossos do ofício, né?
E eu continuei nesse processo, né? Eu fiz, né, 93 aplicações. A gente vai chegar lá quando a gente for conversar sobre onde você está hoje. Então vamos lá. Mas então, o Rafa tem muita história para contar aqui sobre essa questão de procura por emprego. Mas vamos ele lá, está aqui hoje nos contando essa história de sucesso, aí vocês vão ver daqui um pouquinho. Estou à disposição, vamos embora. Mas, Rafa, voltando lá, então 5 meses, 6 meses de visto inicial, vindo do Brasil, estudando inglês, se adaptando com a família, né, tentando achar uma oportunidade de trabalho para você, para sua esposa e ainda conciliar, né, o cuidado com a sua filha. Exato. Os 5 meses, 6 meses foram difíceis, mas aí depois também nesse meio tempo você percebeu que existia uma oportunidade para você permanecer na Austrália, correto? E aí você sentiu aquela necessidade de estender seu visto. Foi quando provavelmente você chegou até a Connection Austrália. Conta para nós também um pouquinho como é que foi esse processo, como é que você chegou até a Connection Austrália e qual que era o seu objetivo naquela época, na fase de extensão de visto. Então vamos lá. Então eu cheguei à Connection Austrália por uma indicação de uma amiga, tá? Por coincidência, foi uma amiga que me recebeu no aeroporto quando eu cheguei aqui. Por sinal, coincidentemente, estudou na mesma escola que eu, morava no mesmo bairro lá em Natal. Tudo. Muita coincidência. Mas, enfim, ela me indicou, certo? E eu estava num ponto que eu tinha feito a prospecção lá no meu business plan, agora estava na hora de eu começar um investimento, digamos assim, mais pesado, né? Porque enquanto você está no curso de inglês, o seu investimento na escola não é tão alto. Quando você passa para seja um VET ou um Master ou algo dessa natureza, é quando a cifra aumenta. Então você tem que estar um pouco mais preparado. Então conheci a Connection, né? Sentei para tomar um café aqui com o nosso amigo Ederson, tá? E assim, a decisão pela escolha da Connection, tá? Eu digo que é por um fator que deveria ser comum a todo mundo. Então, quando você escolhe ou pela Connection ou qualquer outra empresa que tem, você tem que se sentir à vontade, tá? E você tem que sentir confiança na pessoa com que você está lidando. Se você tem essas duas coisas, beleza, então agora eu vou prosseguir, né? E nessa época foi o que eu senti quando a gente começou as nossas conversas, né? Então eu estava prestes a fazer um investimento alto, que eu optei a fazer um MBA, certo? Obviamente eu consultei um advogado de imigração antes para meio que tentar traçar um plano para a gente, né? Então eu estava prestes a fazer um investimento mais alto, então eu teria que escolher uma agência ou alguém que me desse confiança no trabalho deles e eu me sentisse confortável para eu dizer, cara, essa opção que você está me dando aí, eu acho que não vai ser legal e vamos tentar outra. Então, ao mesmo tempo, você tem que estar lá preparado para outra. Então, esse foi o meu sentimento que com a Connection na época que eu apliquei lá para o meu master, né? Então, eu digo para todo mundo, cara, sinta esses 2 itens que eu lhe falei. Se você tiver vontade com isso, prossiga. Porque é um investimento da sua vida que você está fazendo, às vezes... Tempo, dinheiro, tudo, né? Não, às vezes, exatamente, não é só o dinheiro, mas é um tempo, né? Eu estou na idade que eu não posso perder muito, não, né? 25 anos você não pode ficar assim, sem perder tempo. Não. Isso que você falou é verdade, tá, Rafa? A gente sempre fala, a Connection Austrália não é a única agência de confiança. A Connection Austrália tem mais agentes qualificados lá fora, tem mais agentes que estão dispostos a ajudar seus estudantes, entendeu? Então você tem que sentir isso realmente do seu agente, né? Você tem que sentir que aquela pessoa está ali disposta a fazer o melhor para o seu bem. Exatamente. Entendeu? Então a gente vê casos e casos de descuido no momento de uma aplicação, de deixar passar a data de vencimento de visto, entendeu? Então, quando você for fazer um processo de visto, peça para seu agente te educar com relação ao seu processo de visto, entendeu? Deixar um processo muito transparente, então facilita. Eu acho que isso que a gente conseguiu fazer, que a gente sempre faz para os nossos clientes, a gente faz um processo transparente, né? E tenta demonstrar que a gente está aqui disposto para fazer o melhor para você. Exatamente. Exato. Então, assim, no momento que eu me senti, né, confortável e confiante, então a gente passou para escolher o curso, né?
E aí eu fiz, na época eu escolhi para fazer um master com ênfase na área de TI, né? Já que eu tinha esse background, né? Então optamos, né? Eu saí do curso de inglês, né? A escola que eu estudava tinha um pé, foi direto para a universidade. Foi para Torrance, no caso. E passei direto para Torrance e comecei a fazer lá o meu MBA, né? Então esse processo, né? No meu business plan foi a hora que eu injetei, digamos assim, eu fiz um aporte financeiro mais alto, né? E aí, aí segue o plano, né? Eu comecei lá na Torrance, mas continuava aplicando ali as minhas vaguinhas lá, né? Vamos chegar lá ainda, né? Eu não desisti, não. Depois eu vou contar meu método. Mas na Torrance você começou com tecnologia da informação, mas você acabou mudando para Master em Business Administration, né? Você começou o mestrado em TI, mas mudou Exato. as matérias. Exato. A grade curricular lá, para aquele curso que eu fiz, você fazia 8 disciplinas da área de Business, certo? E você tinha que fazer mais 8 disciplinas que eles chamam de específicas. Aí, com essas específicas, você ganha tal especialização em TI, ou em Project Management, ou o que seja. E aí eu decidi por fazer, né, esse mais voltado para a área de TI, que eu acho que na época era um curso até recente, que eles tinham lançado há pouco tempo lá. Tá? No meio eu mudei a minha, digamos, a rota do barco, porque eu recebi o meu sponsor, estava na metadezinha do curso. Quando eu fiz 8 disciplinas, chegou o sponsor lá. Então aí eu decidi por forças financeiras, eu decidi fazer só as disciplinas que faltavam para eu sair com o título de MBA, que foi o título que eu no final das contas consegui. Tá? Pode falar. Acho que só para deixar claro, eu acho que o objetivo do Rafa fazendo o MBA de 2 anos era posteriormente aplicar para um visto 485, que daria a oportunidade para ele procurar trabalho na área que ele se qualificou por ter direito de trabalho por 2 anos, tá? Então esse era o objetivo do Rafa. Quando ele se projetou para fazer o Master, o goal dele maior, né, o objetivo dele maior era terminar esse Master em 2 anos e depois aplicar para um visto de 2 anos de trabalho, né? Então, tanto ele quanto a esposa dele não teria limitação nenhuma para exato. poder trabalhar aqui na Austrália. Então, perfeitamente. Quando eu cheguei nessa parte lá do plano, eu vou fazer o MBA, né? Depois vou pegar mais 2 anos de Graduate Visa, e nesses 2 anos a projeção era aqui, beleza, eu vou conseguir experiência na Austrália, trabalho na Austrália, para daí eu poder aplicar, ver outras opções, o Skill, Visa, ou visto regional e tal, mas eu queria ter essa experiência aqui, né? E aí foi a parte do business que você tá lá só desembolsando, né? Bom, mas diga lá, amigão. Não, mas aí, então essa era a ideia, esse era o objetivo do Rafa, chegar no Graduate Visa, tá? Mas o rapaz aqui foi um pouquinho mais rápido, tá, do que se imaginava, então ele pode contar a história dele, o que aconteceu, né, a partir do momento que ele entrou na Torrance, começou a fazer o Master e conseguiu também algumas oportunidades pelo trabalho que ele fazia fora, extra-campo, né? Você estava lá aplicando para diversos trabalhos. Exato. Nessa minha jornada de aplicação de trabalho, né? Então eu fui meio que, né? Estudando no mercado, né? Quem quiser saber onde é que eu achei, LinkedIn, Seek, são as 2 maiores fontes de job posting, né, que tem aqui na Austrália. Tá? Eles realmente, pelo menos da minha área, né, na área de engenharia / construção, TI, eles geralmente postam lá. E nessas andanças eu fui a seminários, né, fui a esses encontros e fui começar a fazer network, né? Eu aplicava, o que eu fazia, né? Eu estava lá trabalhando no meu intervalo. Geralmente eu via porque o SIC todo dia de manhã eles mandavam uma lista de vagas, né? Então na hora do break eu olhava quais que me interessavam, salvava essas vagas
E quando eu chegava em casa, eu ia organizava a cover letter, organizava o meu currículo para poder enviar, né? Para poder aplicar, né? No início você sai mandando feito um doido, mas não surtiu muito efeito. E aí eu fui começando a meio que olhar o que a vaga precisava e fui meio que adaptando o minha cover letter para que aquela vaga requeria, né? Mudei um pouco as palavras-chave da minha procura, né? Porque eu salvava uma palavra-chave, então eles mandavam somente os jobs daquela palavra-chave. E assim fui aplicando e ia para seminário, fazia network e tal. Até que um dia me chamaram pelo LinkedIn para conversar. Eu fui conversar, né? E foi muito interessante que a pessoa que me chamou disse, cara, eu queria só conhecer você, eu queria ver como é que... Eu queria ver você pessoalmente. Mas gostei da conversa e hoje eu abro minha rede toda à sua disposição. E aí, continuei, conversei com mais pessoas, né? Até que quando eu apliquei para a vaga que eu fui contratado, né? Eu terminei de fazer a aplicação e eles pediam um skill em um determinado tipo de software que eu conhecia e ativei minha rede. Mandei mensagem para ele, cara, vocês conhecem essa empresa aqui? Vocês não conhecemos uma empresa muito boa aqui, o que você precisa? Aí, né, escrevi para todo mundo lá e os caras, conheço um cara que está lá em Queensland que só pode trabalhar part-time. E a empresa, eu preciso de um cara aqui em Queensland que seja part-time. Pronto, entrei. Casou. Aí, casou. Então, eu entrei lá no meu visto de estudante velho de guerra lá, né, como part-time, porque a empresa precisava de um part-time naquele momento lá. E aí, depois de 2 meses de processo de seleção, né, que na realidade era mais o processo da empresa mesmo, não teve mais burocrático. Aí eu comecei a ir lá com eles, trabalhando, né, acho que era de manhã só, de 8 às 12 e tal. E aí, depois depois que eu entrei lá, eu fiquei, eu acho que mais uns 4 meses, e aí foi quando eles me ofertaram um sponsor. E isso aí, mais ou menos, casou quando eu estava na metade do meu curso lá na Torres, né? E foi daí que foi o porquê que eu mudei de rota, né? Eu decidi, não, mas eu não preciso ir fazer as 16 disciplinas. E, no caso, para eu ter o título, eles me requeriram, eu fui requerido só 12 disciplinas. Mas o processo foi esse, foi aplicar, foi fazer network, foi conhecer gente, tipo, dar cara a tapa, ia lá no semináriozinho, bonitinho. As pessoas aqui, elas lhe abordam, isso é um fato. Eu fui abordado, você é de onde? E aí, na hora que a pessoa lhe pergunta isso, é o momento que você tem para dizer, para você treinar. A sua vida inteira. Você treinar o que você vinha pensando, né? O que eu vou dizer o quê? Que eu fazia isso, aquilo e tal. E aí, aí você vai conhecendo, fazendo contato, até que apareceu essa, digamos, eu não diria essa oportunidade, que foi uma coincidência, mas na realidade foi fruto de conversar. Você criou essa oportunidade, né? Você tem que, aberto, né? você tem que cavar um pouco. Acho que é né? válido falar que você estava aplicando para trabalho desde a sua primeira semana na Austrália, né? Então... Passou o jet lag mesmo. Já estava aplicando. Já tinha feito diversas aplicações. Você sabe exatamente quantas aplicações você fez até chegar a 93. 93. 93. Tem 93 lá no meu computador. Se 93, eu acho que eu devo ter feito umas duas entrevistas pessoalmente. Ligações, acho que eu devo ter recebido umas 5, mais ou menos, 5, 6. Então, assim, é só para entender que você faz 90, mas o percentual que é aproveitado é pouco. Muitos nem te respondem. A grande maioria. Muitos nem se respondem, ou alguém liga para você 2 meses depois, né? Aqui é fulano da empresa... Você nem lembra quem era. Blá, blá, blá. E eu falei, caramba, não sei que vaga foi essa que eu apliquei. E é assim, mas é um processo. Você vai aplicando, vai atrás, olha, os caras estão precisando disso aqui,
Aí às vezes você pode achar um cursozinho que fala sobre aquilo, vai lá e faz e tal. É um processo contínuo, né? Você não para. É importante salientar também que seu visto agora de sponsor também te dá direito te dá caminho para a residência permanente. Sim. Aqui na Austrália, né? Então tem um futuro, você fez tudo pensado, você criou seu business plan, né? Que você fez a analogia do business plan, prospectou, investiu, correu atrás, agora você vai começar a colher os frutos, né? Quando o seu visto permanente chegar na tua mão. Eu diria, assim, esse ano eu fico elegível, né? Para poder iniciar essa aplicação. Mas eu diria que agora, digamos que eu estou numa fase que eu investi, mas agora eu estou retornando, né? Porque, obviamente, você gasta todo mundo que fez uma cotação já de MBA sabe que não é uma grana. É uma grana, você tem que estar preparado para aquilo ali, obviamente. Mas agora começou a retornar, certo? Não cheguei ainda, acho que não cheguei ainda no mesmo nível do que eu tinha investido, mas eu considero que eu estou chegando lá. Mas, assim, a cereja do bolo é no dia que saiu na residência permanente. Aí eu posso dizer que eu encerrei o meu ciclo, que eu comecei lá, e a partir daí manter o negócio rodando, né? Manter o negócio rodando, passar para os próximos passos, cidadania, o que seja, né? Ô, Rafa, para mim, assim, olhando de fora e conhecendo diversas outras histórias, tá? O fato de você ter vindo com a sua família e em menos de 1 ano e meio ter saído do visto de estudante já é algo a se comemorar muito, né? Então, acho que... é um caso em 1 milhão, né? É um caso raro, tá? Não são tantas as pessoas que conseguem atingir essa conquista, tá? Então, você veio, melhorou seu inglês nos primeiros 5 meses, já encarou de cara uma universidade fazendo um MBA, tá? Querendo ou não, já coloca no currículo, já ajuda quando você vai procurar um trabalho aqui na Austrália, tá? Então, você e a sua esposa tiveram que trabalhar em conjunto para poder conseguir conciliar seus trabalhos, seus estudos e o cuidado com ela, uma menina de apenas 3 anos, no momento que vocês chegaram aqui, nem isso, né? Então, hoje, né, você olhar para trás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando você chegou, né? Você tá faltando aquela cerejinha, mas, cara, acho que tem muita coisa boa, né, para comemorar durante esse processo. Não foi fácil, teve diversos nãos, teve muita gente que nem disse não, né? Mas você estava lá tentando, então tá aí um mérito, né, que você teve, né? Então você tem que, né, eu diria... ter muito orgulho de você mesmo. Com certeza. Não, obrigado, cara. Assim, eu diria que o que contribuiu, tá? Obviamente a experiência que eu tinha na minha área ajudou demais, certo? Então, e geralmente para você ter essa experiência, você não vai chegar aqui, tipo, com 20 anos de idade, com 15 anos de experiência. 10 anos de experiência. A conta não bate, né? Então, assim, eu conheço pessoas amigos, né? Pô, eu queria ter essa coragem que você teve, você foi aí com sua família e tal. Mas chega um estágio da vida que você se sente mais seguro, né? Apesar de você estar com filho, mas você já viveu aquele processo anterior, você já tem mais uma segurança em si mesmo. Então eu tinha isso quando eu vim, não foi a minha primeira vez fora do Brasil, foi a minha primeira vez morando fora do Brasil, mas não foi a primeira vez saindo do Brasil, né? Eu fui passear outras vezes, fui algumas vezes a trabalho também. Mas esse fato da experiência me ajudou bastante, tá? E o fato de ficar estudando o mercado para ver como é que eu iria me encaixar aqui. Porque é totalmente diferente do mercado que eu estou no Brasil. Você zerou a vida lá. Puf, eu zerei 35 anos quando eu cheguei aqui. Então você zera, você é novo. Você diz, o que você fez no Brasil não vale de nada? Não, eu não diria que não vale de nada. Beleza, você pode ser que você vai ter que se adaptar um pouco para o que a realidade daqui vai pedir. Mas você não vai pegar 15 anos, ou 5 ou 10 anos que você viveu, que você trabalhou e dizer, não, isso aqui não vale de nada. Eu acho que
Nem, Tudo é válido, até, né? até o que você viveu é válido. Eu acho que isso As coisas erradas que você fez é válido, porque você já sabe que não pode repetir. tudo isso é válido. Então, eu diria que esses dois me ajudaram para eu, pelo menos, conseguir pensar um pouco de fora e tentar identificar onde a oportunidade estava. Então, isso eu diria que foi um aspecto bem positivo do meu background, né? E todo mundo sabe, não tem mistério, né? Tem aquela história aquela frase, tem uma frase até bem batida, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então, assim, quanto mais aplica, mais sorte você vai ter de ser chamado, de você conseguir uma oportunidade. Então, você não vai conseguir nada se você não der cara a aplicar, né? Então, isso foi acho que digamos assim, um trunfo, né? Desse todo esse processo. E outra coisa que eu diria para quem vem com família é que, assim, não é só enquanto você está lá naqueles primeiros meses que você tem que estar alinhado, não. Eu passei muitos finais de semana lá na universidade, estudando. Minha esposa ficava em casa com as meninas, cuidando da nossa filha. Às vezes não tinha o que fazer, sair. Então, é um suporte mútuo, é o tempo todo, né? Não é assim, quando você vem em família, você tem que estar todo mundo junto. O objetivo tem que ser em comum. Quando o objetivo não é em comum, eu já percebo que dificulta bem mais a convivência e a estada aqui. Se todo mundo tem o mesmo objetivo na família, já é difícil, imagina quando não tem, né? Quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro. É verdade. É complicado, é complicado. Mas então, muita gente acha que é difícil vir fazer um intercâmbio quando se passa de 30 anos, quando se passa de 35 anos. E acho que o Rafa, Quando vem com família, quando vem com família, acha que a dificuldade vai ser muito maior, mas ainda assim é possível fazer com que as coisas aconteçam. Então, o Rafa chegou aqui acima dos 30 anos de idade, veio com família, estudou, teve que fazer um pouco de juggle, né? Teve que equilibrar malabarismo, teve que fazer um pouquinho de malabarismo junto com sua esposa, mas conseguiu chegar no objetivo dele, né? E depois que ele chegou também no visto de sponsor, né? Ele também teve a oportunidade de ter uma segunda exatamente, menina aqui, né? A gente tinha planos para ter um ou outro filho, né? E aí a gente não queria fazer isso enquanto a gente estava na condição de estudante. Então, depois que eu estava no visto de esposo, já fazia mais de um ano, a gente decidiu pelo segundo filho, né? E a gente tem hoje uma outra menina que nasceu aqui em Brisbane. Então, assim, também, obviamente, eu esperei passar o meu fase de estudos, né, que também não dava para eu estar lá estudando feito um louco e balançando. Planejamento é tudo, né? Que é a prova disso. Exatamente. Então, assim, a gente chegou num momento que a gente se sentiu confortável para ter o segundo filho, prosseguimos com o plano do filho e deu certo, né? Aí, de novo, né, você pode ficar, pô, mas aí você tá longe, não tem a família. A gente, na época, conseguiu trazer meus sogros para cá, eles vieram para cá, deram uma ajuda tremenda pra gente, né? O fato de você não falar o idioma, eu já disse isso outra vez, não é problema, porque se você quiser no hospital tem intérprete, você vai achar, certo? Mas a gente conseguiu se virar ali, né, com o inglês que a gente tem. Às vezes você não entende, pergunta de novo, né? Obviamente, à medida que você vai ficando mais, conhecendo mais a cidade, o país que você tá, você vai tirando aquele peso, você vai relaxando, né? Você tenta entender como é que funciona o sistema de saúde também para você poder receber para você ter a criança, né? Como é que funciona, porque é diferente. Aí geralmente tem muita dúvida, você pergunta. Tem muita gente na internet, muita gente no Facebook, grupos que dá muita dica legal. Os brasileiros mesmo criam comunidades, né, que contam as experiências.
Aí às vezes você liga para a pessoa que teve criança aí foi pelo público, foi pelo privado, como é que foi? É uma troca, né, E de você informação. sempre tem muita gente disposta a ajudar, isso é uma coisa que é muito bacana da comunidade, né? A comunidade sempre se ajuda. Às vezes é com uma linha só, não, procure um médico X, procure não sei quem. Isso aí ajuda, né? Sim. Então a gente decidiu, nossa filha fez 1 ano já, né? Aqui. E tá, vamos ficar nela, né? Vamos fechar a faca. Agora fechou a fala. Agora fechou a faca. Não tá mais no business plan. Não, acabou o business plan, já Acabou. Mas e depois saiu o vice permanente, não... Depois sai do vice permanente, vamos curtir. Aí é relaxar, né? Vamos relaxar. Quando eu chego aqui, eu dizia, ó, você chega aí como estudante, a água tá aqui, né? Você tá nadando, a água tá bem aqui. Aí você aprova um visto do MBA ou um visto mais longo, a água cai pra cá. Aí quando você chega no sponsor, a água tá lá na cintura ainda. Você não tá... Aí quando você chegar na cidadania, aí você pode dizer que a água tá lá nos pés, lá debaixo tá do na joelho. beirinha Aí só. você já tá mais tranquilo. Assim, pode parecer meio loucura, né? Mas eu costumo pensar que você não está confortável sempre. Porque quando você pensa que você não está confortável sempre, você sempre vai parar e ver se tinha alguma coisa que você poderia fazer melhor. Eu acho que é isso aí A zona de conforto aprisiona a gente, né? É meio clichê um negócio assim, mas tem umas coisas que se você parar para pensar, rapaz, Faz sentido. faz sentido, né? Faz sentido. Então quando eu tava lá, aprovou meu visto para 2 anos, aí você dá aquela aliviada, né? Meu Deus do céu, 2 anos. Não, a água tá aqui ainda no pescoço, não tem nada pode grande, deixar, vamos para frente. É um alívio, porque quando você chega aqui, né? Como a gente vê os 6 primeiros meses, né? 6 meses, para quem tá chegando aqui, É muito rápido. você chegou, você se ambienta, passou É o tempo um de se mês. adaptar ao jet lag, à rotina um pouquinho mais e já Você se se renovar. adaptou, aí você agora conseguiu uma casa, 3 meses. E assim vai, né? E daqui a pouco aí tá vindo a data lá, ó, visto, vence tal dia. Aí você a tomada de decisão é um processo bem difícil. Por um tempo eu fiquei pensando, não, eu vou estudar ou vai ser a minha esposa? Porque quando eu estudo, a minha esposa poderia trabalhar full time ou vice-versa. A gente passou semanas. Quando a gente acordava, era um novo que ia estudar. E você vai, só que você sabe que o tempo está passando e você tem que tomar a decisão rápida. Então, isso é uma pressão, porque você tem que tomar uma decisão rápida, você vai fazer um investimento alto, então tem que ter muito sincronia também, né? Como eu tive com a minha esposa. Já tem que projetar uma outcome lá no final, né? Então, exatamente. Você já tem que projetar qual o resultado desse meu investimento, qual o retorno, né? Eu diria que não perca um tempo, independente da idade que você esteja, que você chegue aqui. O tempo é um negócio muito valioso, né? E para quem tem família também, chegar aqui a partir dos 5, 6 anos de idade, aqui inclusive na verdade é 6 anos, a partir dos 6 anos é obrigatório. Você tem que colocar sua filha na escolinha. Então, se você vai colocar sua filha na escola, a partir dos 6 anos, o custo aumenta muito, né? Então, é como se ela fosse estar fazendo um MBA, né? Então, o curso da sua filha de primário aqui na Austrália se equivale muito ao valor de um MBA para um adulto, né? Então, acho que foi importante essa tomada de decisão que você teve lá no passado, já investir num MBA para evitar chegar no momento, tipo, que a sua filha atingisse 6 anos, você ainda estivesse no estudante, você sabia que a despesa aumentaria muito mais. Exato. Né? Então, acho que essa foi uma outra decisão certa que você tomou, né? É um conjunto de... Como você falou, você tem que estar pensando no resultado bem antes, né? Porque assim, não é, como a gente vem falando desde o início, vir com família não é nada de outro mundo. No meu caso, não é o único. Existem várias pessoas, tenho grandes amigos aqui que vieram com as famílias. Teve gente, inclusive, que teve filho estando no visto de estudante, acontece também. Não é nada do outro mundo. Você só tem que vir preparado, porque você vai ter algumas dificuldades a mais.
Mas, cara, no final das contas, eu acho que você se sai melhor por causa da dificuldade, tá? Eu acho que você vê ali que você está com sua família e você é obrigado a pensar mais. Se a água não estiver aqui, Rafa, Se a água não estiver aqui, você não vai correr atrás, você não vai nadar. a zona de conforto é algo bem perigoso, digamos assim. Digamos assim. Rafael, a gente fica muito feliz de poder compartilhar a sua história de sucesso aqui com os estudantes, né? E a gente estava conversando um pouco antes que realmente é de bater palmas mesmo o fato de você ter conseguido sair de um visto de estudante depois de 1 ano e meio, que é muito rápido, né? Para quem não sabe, é algo muito rápido, um período que muitas pessoas ficam aqui, às vezes, mais de 5 anos como estudante, pagando escola, passando por todas as questões de dificuldades também, fazer assessment, aquela questão, e você conseguiu realmente de forma bem rápida e atingir o seu objetivo antes até do tempo que você tinha colocado para você mesmo. Então, a sua meta com certeza já foi alcançada. A gente fica muito feliz de poder falar isso para as pessoas também, de contar. Falta só um pouquinho Falta para a cereja agora. Falta só Vai cereja. ser só! A água ainda está na cintura, tá quase. Mas falta pouco, agora Mas, falta mais, já foi mais do que a metade do caminho, né? Estamos mais perto do que longe. Do que longe, Podemos exatamente. dizer que estamos bem mais perto do que longe. Isso é E a verdade. gente agradece a sua participação, o seu tempo também, de ter dividido aqui com a gente. Ok, A sim. gente está bem feliz mesmo e a gente espera poder contar mais histórias iguais à sua, para poder inspirar mais pessoas ainda, né? Ai, gente, obrigado. Eu que agradeço vocês terem me chamado aqui. Certo? Isso. Eu acho que foi uma história, foi bacana, assim, o jeito que aconteceu nesses últimos 4 anos, né? Sou feliz aqui por ter alcançado isso. Mas sou mais feliz por ter alcançado por causa que é fruto do próprio esforço, do meu próprio Mérito esforço. próprio, com certeza. Mas, assim, estou à disposição, no dia que vocês quiserem bater outro papo aí, vamos me chamar, eu venho, não tem problema nenhum. Né? Quem quiser trocar alguma ideia também, eu tô aberto. Pode Dicas, dar- ideias, aqui ó, dá- Rafael dá- Santiago dá um vai responder alô, né? tudo. Dá um alô aí. Ó, só para Se eu ressaltar, falar muita besteira, vocês me cortam. só para ressaltar aqui, o Rafa tem também a esposa dele, a Paula, né? E as 2 filhas agora, que também tem muito mérito em toda essa conquista. Com correto? certeza, Então, com certeza. não foi algo que você conseguiu sozinho, você A tem sua vitória da esposa, família. você tem suas filhas, né? Você teve a sua família, a família da sua esposa, que te deram todo esse apoio para vocês virem para cá, continuar lutando. Então isso dá uma certa tranquilidade para você continuar seguindo. Exato, né? trabalhando. Não só a família dela, né? Como a minha própria família, meus pais, né? Eles sempre estão lá, meu filho, né? Se você precisar da gente, nós estamos aqui, não desista, né? E minha mãe, engraçado, né? Quando eu ligo para elas, não volte, fique aí. Eu disse, então tá bom. Se minha mãe Mãe tá é mãe é mãe. Quem sabe o que fala. Se mãe tá dizendo, eu sei que sim, senhora, tô Quem aqui. sabe o que fala. Mas O apoio da família, com certeza, é muito importante você saber que você está aqui, mas tem pessoas lá que estão apoiando a sua decisão, né? Como eu falei, eu estudando e a Paula com a nossa filha mais velha, né? Também cuidando dela e tal. Então, assim, é um esforço conjunto, né? E você, na ponta da lança lá, tem que fazer acontecer, né? No final das contas é assim. Mas, com certeza, o conjunto faz uma diferença muito grande. Faz muito. Porque você tira digamos assim, você tira algo da sua consciência que você, ai meu Deus, e agora? Minha família lá não está me apoiando e tal, né? Bate um quê de dúvida, né? A gente não, graças a Deus, a gente não teve esse quê da dúvida. é aquela coisa, né? Imagina se a família da Paula tivesse, poxa, minha filha, volta pra cá, eu tô com saudade da minha neta, tô com saudade de você. É isso aí, entendeu? Então, são coisas que a gente sabe que estão nos bastidores, mas que afetam o dia a dia das pessoas. Afetam. Entendeu? Então, é sempre bom ressaltar isso. A mente forte aqui faz uma diferença. Você tem que estar muito bem focado, com certeza. Eu acho que não só aqui, mas acho que de vez em quando eu assisto vídeos de pessoas, né, ou agências como a Connection, em outros lugares do mundo, de outras pessoas que contam suas experiências. E quando você vai ver as experiências dos imigrantes, seja no Canadá, na Europa, onde seja, você vê que tem muita similaridade
do que as coisas que a gente passa e eles passam também. Tem muita coisa que Só são muda o muito... país. É mais ou menos por aí. Não é fácil migrar, não é fácil migrar, né? Não é fácil ficar longe da família, não é fácil adaptar a um novo país, uma nova cultura, um novo idioma. Né? Então, eu acho que a gente que consegue fazer isso aqui, a gente demonstra uma força muito grande, né? Então, a gente supera todos os dias a saudade de quem ficou. A gente quer prosperar coisas melhores aqui. A gente tem que entender que são etapas, assim como você falou. Veio, aprendeu inglês, melhorou o inglês, aí, investiu um pouquinho mais para fazer um master, já deu uma visibilidade maior profissionalmente, conseguiu esse visto de sponsor. Esse visto de sponsor, alguns deles não levam para o visto permanente, no seu caso, leva para o visto permanente, entendeu? Então, foram várias etapas e, como você falou, tá faltando só a cereja, mas vai acontecer. A gente da Connection Austrália, a gente fica feliz que a gente teve uma participação pequena lá atrás, quando a gente precisou renovar seu visto, a gente fez a nossa parte, trouxe o resultado que você esperava e que pôde te proporcionar outras estradas, como outros caminhos, né? Te proporcionou hoje, tá sponsorado, né? E logo em breve vai chegar aí no Permanent Visa, que vai ser muito comemorado, eu creio. Com certeza. Com certeza vai ser comemorado. Mas é isso então, Rafa. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu que agradeço. Está compartilhando essa história que é linda, né? Obrigado. Que você tem que ter bastante orgulho, assim como sua esposa e seus filhos e também seus familiares. Obrigado, gente. Obrigado. A gente agradece e a gente espera poder realmente contar mais histórias iguais à sua. Se Deus quiser. Eu espero que toda a comunidade aqui vença e prospere e atinja o que veio fazer aqui. Sério, eu acho que esse é meu desejo, pelo menos para a nossa comunidade brasileira aqui. Espera também. A gente espera. Então, obrigada, Rafa. Obrigada, Ed. É isso, gente. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.